A Rússia, senhores, ela é líder planetário em mini usinas nucleares. A Rússia pegou um torpedo agora chamado Poseidon, ou Poseidon, chame como quiser, e ele colocou um mini reator nuclear lá dentro daquela... E esse torpedo roda o planeta todinho dentro dos mares, por baixo do mar, a quase 1000 metros de profundidade. Ele é indetectável. E ele tem 100 megatons, ou seja, quase todas as bombas nucleares juntas vai dar o que aquele torpedo tem lá, cara. Com o cerco do Ocidente, Putin expande diplomacia nuclear da Rússia. Olha aí que interessante. Em meio ao endurecimento das sanções ocidentais, Vladimir Putin intensificou a estratégia de expandir a diplomacia nuclear da Rússia, fechando novos acordos internacionais para fornecimento e cooperação em energia atômica. A medida é vista como uma forma de desafiar os bloqueios impostos pelos Estados Unidos e União Europeia. Então, senhores, mais uma vez, nós estamos vendo que quando o cerco aperta, aí é que eles dobram a aposta. Nada está justamente de acordo a simplesmente obedecer às ordens que vêm de seu antagonista. Então, quando alguém fala alguma coisa, grita um pouco alto, com certeza o outro lado estuda muito bem essa estratégia e também grita alto. E foi exatamente o que a Rússia fez quando ela se deparou com sanções sendo mais apertadas tanto pelos Estados Unidos quanto pela Europa. Então eu vou chamar aqui o Carcará para falar dessa nova cooperação, que eu creio que o Irã vai ser um dos que vão se satisfazer com essas notícias, entre outros, é claro, porque energia nuclear, como eu já muito falei aqui no Fala Glauber, é um clubinho muito seleto, e quando você cede tal tecnologia, né, do seu país, que é tecnologia de ponta, Rússia, Estados Unidos, são tecnologias de ponta na área nuclear. Então, quando você cede para outro país, é você ceder e estender a mão para colocar esse novo amiguinho no clubinho. Então, o clubinho nuclear agora com vocês, Carcará, para falar desse clube nuclear, Putin, sanções vindo da Europa e dos Estados Unidos. Carcará, está com você a palavra. As pessoas, o que acontece? O mundo acha que a Rússia é um país tipo o Brasil, tipo a Venezuela, tipo a Coreia do Norte, ou até mesmo a Coreia do Sul. Não, cara, a Rússia é uma potência plena em muitas coisas. Ela não está mais potência econômica, porque 3 anos de guerra, pau comendo, ela perdeu muito dinheiro. Ela tinha quase 1 trilhão acumulado entre ouro e dólares, quase 1 trilhão mais já. E ela está gastando tudo, só que o clube atômico não é a única, como é que se diz? O único capital russo não, senhores. A Rússia é liderança planetária em tecnologia espacial, aliás, foi um dos primeiros do mundo, comunicações, satélites, radares, armamentos, munições, mísseis, torpedos, foguetes, projéteis, artilharia, caminhões para artilharia, engenharia química, engenharia aeronáutico, motores, turbinas, química aplicada, e etc, etc, etc. E também é líder mundial em usinas nucleares, energia nuclear e energia nuclear, energia com tecnologias de mini reatores nucleares. Ela chegou num nível tão foda que ela pegou um mini reator, foi diminuindo, botou, vou falar a linguagem popular, no rabo do foguete intercontinental que vai rodar o planeta todinho e atacar onde ela quiser. Ou seja, não tem limite de distância. Olha o nível que os caras chegaram. A Rússia chegou num nível tão foda que eles têm uma coisa chamada maleta nuclear. O que é isso? É uma bomba nuclear bem pequenininha, que dentro do reatorzinho lá, alguma coisa assim, que eles acionam, não é o reator, desculpa, dentro de uma carga nuclear, que é chamada bomba destruidora de quarteirões. E ela existe, não é fantasia, isso não é como é que se diz? História da carochinha não, tá? Isso é real, isso não é lenda urbana, não. Então, a Rússia, senhores, ela é líder planetário em mini usinas nucleares. A Rússia pegou um torpedo agora chamado Poseidon, ou Poseidon, chame como quiser,
e ele colocou um mini reator nuclear lá dentro daquela porra. E esse torpedo roda o planeta todinho dentro dos mares, por baixo do mar, a quase 1.000 metros de profundidade. Ele é indetectável. E ele tem 100 megatons, ou seja, quase todas as bombas nucleares juntas vai dar o que aquele torpedo tem lá, cara. Então, a Rússia simplesmente, eles são digamos assim, os grandes mestres da fabricação de reatores e mini reatores nucleares. E faz parte do comércio russo vender seus reatores. Inclusive, está vendendo para o Irã quase que, se não me engano, 50 bilhões de dólares em reatores. Aí as pessoas não entendem. O Irã é mau. Não é, senhores. O Irã ele tem que existir. Nós não podemos confundir a guerra do Irã com Israel com a necessidade do povo iraniano, tá bom? O Irã, ele tá prestes à extinção como nação se continuar seca, persistente. O Irã, a fonte de água está acabando toda. Ele tem muitas usinas hidrelétricas, secou geral. Então, qual é a solução? Mini usinas nucleares para fazer o quê? Energia, eletricidade para fazer funcionar as residências, os hospitais, as fábricas. O problema todinho que é a porra dos Ayatollah que quer pegar essa tecnologia e fazer arma nuclear. Só o único problema do Irã são os Ayatollahs. O problema do Brasil são os nossos políticos. Pense numa nação que era para ser a coisa mais linda do mundo. A gente está visitando, seria o Irã. Povo fantástico, povo bonito, super inteligente. Se você entrar lá no índice planetário de nível de QI, desenvolvimento, digamos, de cultural e de científico, o Irã sempre vai estar entre as 5 nações mais pródigas do mundo. O mundo não seria o que é na parte de química e outras coisas se não fosse o povo persa, entendeu? Quando eu comecei a estudar química, eu estudava por causa dos magos, a Bíblia falava os 3 reis magos, aí tinha aquele filme lá do Simba, o Marujo, o Aladim fazendo aquelas mágicas. Então isso aí não é de brincadeira. É um povo super inteligente e vai ter gente criticando porque confunde a guerra Irã-Israel com reatores nucleares para fins pacíficos. Não podemos confundir, porque senão a gente atrapalha a vida dos iranianos. Tá bom, senhor? O problema do Irã são a energia nuclear para confeccionar armas nucleares. O problema disso tudo é porque tem os extremistas islâmicos chamados Ayatollahs. Esses caras são os filhos da puta, tá bom? E o Putin tem que vender. O Putin tem tecnologia, tem urânio pra caramba, tem poder político para isso e vai vender. E ninguém vai poder fazer porra nenhuma, tá bom? Essa é a realidade, que o Putin venda lá seus reatores nucleares para o Irã, que o Irã use isso pacificamente para que o seu povo não fique no escuro e não falte energia para suas fábricas, seus hospitais, residências, indústrias. E que os Ayatollahs parem com esta porra de querer fazer arma nuclear para destruir Israel. Quem defende o Hezbollah, os Ayatollahs, o Fatah e o Hamas é inimigo do Ocidente, é inimigo do povo de Deus e não adianta usar eufemismo. Quem defende esses caras não gosta nem da própria família. Olha o que eu estou falando, anota aí. Perfeito, Carcará. É interessante que o Carcará conseguiu unir, né, dentro do mesmo assunto, os principais aliados e principalmente o Irã, né, que foi o foco aí da fala do Carcará, de um dos países que vai conseguir muitas vantagens com esses acordos nucleares que vêm para desafiar justamente as sanções que andam sofrendo, né, a Rússia, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, fomentada pela guerra da Ucrânia. Então agora eu vou chamar meu amigo Miqueias, que vai dar também uma explanação muito bacana, pontuando como ele faz sempre em vários pontos diferentes, dando um panorama para você que está nos assistindo, ter a melhor análise de qualquer jornal. Miqueias, está com você a palavra. Júlio, a Rosatom, que é a estatal russa para a energia nuclear, é uma das principais hoje fontes de enriquecimento da Rússia, uma das principais fontes para adquirir recursos que a Rússia tem usado para a própria guerra. E isso aí acaba mostrando um pouco da incoerência do discurso de Donald Trump quando ele manda os parceiros dele na Europa pararem de comprar petróleo russo, quando o próprio Estados Unidos é altamente dependente do urânio enriquecido pela Rosatom.
A Rosatom é uma das maiores, quer dizer, é a maior fornecedora de urânio enriquecido para a produção de energia nuclear dentro do território americano. Então, se os Estados Unidos querem que a Europa pare de comprar petróleo, os Estados Unidos também devem parar de comprar urânio da Rosatom. Existe sim um projeto americano para nos próximos 10 anos, até o final dessa década, assim, conseguir se livrar dessa dependência da Rosatom. Mas, por enquanto, não tem como. A Rosatom é uma empresa estatal russa que tem uma importância significativa não só para a Rússia, mas como para o resto do mundo, assim como é a Petrobras para o Brasil. Nós, apesar de tudo, a Rússia tem conseguido manter a sua máquina de guerra muito em parte por causa disso. E também porque ela fecha contratos com países que são assim questionáveis, né? Como o próprio Irã. E aí a gente vai vendo que só o Irã, por exemplo, vai fazer uma construção de 4 pequenas usinas ao custo de 25 bilhões. Belarus, que é um país aliado da Rússia, que fica ali do ladinho, já falou que é uma segunda usina russa e que vai utilizar a parte da energia que eles produzirem em Belarus para enviar essa energia para a região do Donetsk, a região de Donbás, que é aquela região que está ocupada ali pela Rússia hoje. Ou seja, a Rússia vai conseguir manter a energia elétrica ali, ainda que a Ucrânia não queira colaborar com a manutenção dos sistemas elétricos daquela região. Além disso, como eu venho alertando sempre aqui para vocês, falando, a guerra da Rússia na Ucrânia é só um pano, é só um cenário para chamar a atenção para o avanço dele em outros lugares. Nós temos a Rússia construindo usinas na Etiópia e 2 no Níger. O Níger, que eu já falei, é um país produtor de urânio, que hoje manda urânio para a Rússia, um país que sofreu um golpe de Estado, orquestrado pela Rússia, com participação do Grupo Wagner, tanto belicamente quanto politicamente que eu digo, com influência do Grupo Wagner no modo cultural daquela região, com influência nas mídias sociais, com influência na mídia tradicional também, ao ponto que Vladimir Putin é um líder exaltado naquela região do Sahel africano. A Rússia tem avançado para aquela região. O Brasil também, obviamente, não fica de fora dessa. Assim como nós falamos na semana passada que a Argentina assinou um tratado com os Estados Unidos para colocar pequenas usinas de produção de energia nuclear lá na Argentina, o Brasil também assinou esse contrato com a Rússia para colocar esses mini reatores modulares aqui no Brasil. Foi feito um contrato e o Brasil está entrando nessa. E a gente percebe que nesse cenário todo, tudo mostra que a Europa não tem como fazer frente à Rússia, não tem como pressionar a Rússia economicamente, porque depende muito da Rússia, tanto na geração de energia, o próprio Estados Unidos também depende na geração de energia nuclear, como também na geração de energia por gás. No início da guerra da Ucrânia, a Europa ficou extremamente abalada, porque a Rússia simplesmente quadriplicou, jogou 5, 6 vezes mais o preço do gás para a Europa. Gás que eles precisavam para se aquecer durante o inverno. Por quê? Desde 2012, devido ao acidente da usina nuclear de Fukushima, no Japão, a Europa entrou numa vibe politicamente correta, politicamente ecológica, e saiu desativando várias usinas nucleares, várias usinas de fornecimento de energia nuclear. E com isso acabou se tornando altamente dependente do gás russo. Então a Rússia hoje ela se encontra num potencial energético que cria dependência para vários países. Os países tanto aliados no entorno dela, países aliados mais distantes como o Irã e o Brasil, e agora a própria Europa se vê dependente da Rússia. Então, ao mesmo tempo em que eles se veem ali no iminente ataque, né, todo aquele temor de entrar num conflito direto com a Rússia, eles se veem obrigados a ficar comprando energia russa, seja das fábricas de energia nuclear, seja do gás russo. Então isso coloca a Rússia numa posição extremamente confortável. A Rússia, obviamente, não está naquele mesmo crescimento econômico que ela tinha no pré-guerra, porque a guerra é muito cara, principalmente uma guerra que ela vem mantendo contra vários países. Embora seja em um único território, essa guerra é contra vários países. Isso custa muito dinheiro. Mas ela continua tendo um crescimento do PIB, continua mantendo a sua economia estável,
graças a essa questão energética, que é uma das grandes discussões do mundo. O petróleo, em breve, vai acabar. O gás que a gente extrai do subsolo também é uma energia que não é tão simples de se lidar. Então, as alternativas estão sendo criadas, as alternativas estão sendo trabalhadas, só que por muito tempo, por questões de discussões mais ideológicas do que técnicas de fato, a Europa e alguns outros países acabaram entrando numa de não expandir o seu desenvolvimento tecnológico nuclear, ainda que para fins pacíficos. Isso acabou dando protagonismo para a Rússia. A Rússia se tornou a chefona. Ela pode chegar, mandar e desmandar, porque, no final, ela pode atacar os países da Europa e obrigá-los ainda a continuar financiando a guerra contra eles mesmos, por conta desse protagonismo energético nuclear que a Europa acabou abandonando. A Europa largou de mão e hoje está sofrendo as consequências, se vendo diante da seguinte situação: eu deixo de ter energia para aquecer as minhas residências, para manter os meus data centers funcionando, para manter os meus projetos de IA funcionando, mas em troca eu enfraqueço a máquina russa financeiramente, a máquina de guerra, ou eu continuo tendo energia para todas as minhas atividades, mas em troca eu sou obrigado a financiar aquele que está apontando a arma para a minha cabeça. Esse é o grande questionamento da Europa, esse é o grande quebra-cabeça que a gente está tentando desvendar e ver aonde que isso vai parar, e não parece nada bom. Perfeito, Miquéias, uma explanação assim simplesmente perfeita dentro do campo que a gente abordou a matéria. E quero só agradecer a 1.438 likes. Pessoal, eu tô aqui de âncora tapando buraco, não é minha praia, tô até um pouco nervoso, mas isso é um resultado que vocês mostraram que gostaram do conteúdo. Então peço mais likes, vamos tentar chegar no 1.500 antes de terminar o Fala Glauber News. E aí isso tudo vai ser uma nova congratulação. Vocês são demais, vocês são a razão desse canal, a razão desse noticiário e a razão da gente levar informação além da notícia. Vamos para a matéria 6, que é: esperando uma nova guerra, Dinamarca anuncia uso de drones em cooperação com a OTAN. A Dinamarca confirmou que vai disponibilizar drones de última geração para operações conjuntas com a OTAN. Os drones, equipados com tecnologia de vigilância e de ataque, devem ser empregados em missões estratégicas de monitoramento e apoio logístico. A medida fortalece a capacidade de resposta da OTAN diante de ameaças em expansão em uma futura guerra, que muitos acreditam estar próxima. Analistas apontam que esse reforço tecnológico terá impacto direto na dinâmica de confrontos envolvendo Rússia e Ucrânia. Senhores, o que nós estamos vendo é o envolvimento de novos países nesse cenário, todos contra a Rússia. Agora, a Dinamarca oferece apoio com drones, junto com a OTAN, como uma resposta armada e inteligente com essa tecnologia disruptiva que teve palco principal na guerra Rússia e Ucrânia e agora vem como resposta de defesa da nação chamada Dinamarca. Mais uma vez, eu vou chamar aqui o meu amigo Carcará, que foi um dos primeiros que eu ouvi falar sobre a importância de drone quando nem existia essa atual guerra da Ucrânia. Esse meu amigo Carcará, ele já falava do uso de drones militarmente, tanto tática como estrategicamente, há muito tempo. Então, vamos ter atenção no que ele vai falar, que eu tenho certeza que vai ser uma aula de conhecimento. Carcará, a palavra está com você. Ô, Júlio, as pessoas estão aqui no canal, eles gostam muito, né, da nossa análise que a gente passa e tal. Como você falou da Finlândia, foi Finlândia o país que você falou? Pois não? Repete, Foi Carcará. Dinamarca, né? Dinamarca. Então, os países nórdicos ali, né? O que acontece, cara? Antes de entrar na Dinamarca, eu vou falar sobre a Noruega. Eu vou ficar rapidão aí. Para quem não sabe, a Noruega, viu, Júlio?
ela descobriu o maior reserva planetária de fosfato. O fosfato é usado para quê? Fazer ácido fosfórico, que faz explosivo, faz um bocado de coisa de medicina, faz o próprio fósforo, e adubo, né? Essa notícia que eu vou dar aqui para não passar batido. Então, o mundo se divide em duas reservas. O que existe no mundo e o que existe lá na Noruega agora, que é toda a parte planetária que tem até hoje de fosfato, a Noruega tem muito mais. Ou seja, de 100%, ela tem, digamos, 60% do planeta. Então, o mundo se divide em duas partes. O fosfato da Noruega e o restante do fosfato do resto do planeta. E a Noruega, junto com esses países aí, que faz parte desses países aí dos homens do gelo, eles estão investindo em drones. Inclusive, a Noruega tem um projeto gigantesco, junto com a Finlândia, a Dinamarca e a Suécia, de fazer esses equipamentos conjuntos. Já estão fazendo, tá, Júlio? Esse modelo aí é só um de centenas que existe na Europa e no mundo. Inclusive, o Brasil deve ter uns 30, 40 drones militares já sendo construídos, esperando o investimento das Forças Armadas para comprar. Tem drone de ataque, tem drone de vigilância, drone marítimo, drone estratégico, aquele que passa 3 dias voando direto aí, drone estático, drone de vigilância, drones agrícolas. Resumindo, o drone é um vetor. O que é vetor? É aquele que carrega. Se você vai botar dentro câmera, veneno, água, chumbo, se tu vai botar flores para soltar para alguém, ou tu vai botar explosivo, é engenho e uso do usuário, do aplicador, de quem vai aplicar. Então, os drones nada mais é do que um vetor. Realmente, desde os final de 98, 99, do meu já falava desses drones. Tem gente que nem sabe o que diabos é isso. Eu me lembro, viu, Júlio, que eu estava fazendo curso de, não sei se era aqui de Cordado, era montanha lá em Minas Gerais. E aí o cara me explicando sobre o guia de montanha, que tinha que escalar, e eu vi aquela rama de equipamento do cacete, e tinha que subir a pedra para botar lá fazer um reconhecimento do outro lado. Eu falei, por que vocês não usam um drone? Para que mandar o cara subir, bater martelo, pá, não usa drone? Aí eu dei um exemplo, a Espanha e a França desativou um batalhão de montanha, explicando, né? Porque estão usando o drone para fazer o reconhecimento lá do outro lado da montanha, na contra-encosta, não precisa mais o cara aí, que o drone vai lá, inclusive o drone guia fogo. Aí o cara fica olhando para mim assim, drone? Esse cara tá falando do quê? Isso em 97, né, cara? 96, 97. Foi tipo assim, eu falando de extraterrestre para os caras daquela época lá no 11º Batalhão de Montanha. Mas é real, eu falo isso há muito tempo. Tentei fazer exercícios, tentei perturbar o comandante, nem que fazia música para mim, o 22 do meu turno. Tinha músicazinha no toneleiro, viu, Júlio? Parava, o drone do Carcará. O comandante, onde é que tá? O senhor não pode negar o drone pro Carcará. Nem fazer onde zoava pra caramba, aí que eu perturbava o comandante, operações, todo mundo compra a porra do drone, caralho. A polícia, quando ia pra borda, eu, cadê o drone, pô? Aí eu cheguei a um nível tão doido de drone, ó, se não trouxer o drone, não vai ter instrução mais pro toneleiro. Vocês têm que para pro bem dos caras, né, Júlio? O cara invadir favela sem drone, pô. Eu ainda falava, compra o drone individual, pô. Os caras compraram. Os policiais civis compraram drones bons e tal. Isso aí é a guerra inevitável. Assim como diz o Thanos, né? Eu sou inevitável. O drone é inevitável, senhores. O que é o drone? É uma máquina autônoma que pode ser terrestre, aéreo, naval ou subaquático. Não tem ninguém lá dentro e alguém está controlando ela, se controla sozinha. Nós chamamos de drone, tá bom? Podemos chamar de OVNIs, chama o que quiser, podemos chamar de mísseis. Tá valendo. Mexeu sozinho ou com alguém manipulando? É drone, é míssil, é foguete, é míssil de cruzeiro. O míssil de cruzeiro é um drone, só que a gente não chamava de drone, chamava de míssil de cruzeiro. Hoje em dia você chama o que quiser, mas no final é a mesma coisa. Tem alguma coisa andando, se deslocando automaticamente ou alguém manipulando. Isso são os drones. A Finlândia, a Noruega, a Suécia, esses países nórdicos lá, já fizeram uma mini OTAN entre eles lá, fizeram um conglomerado para aviação de caça, de drones, de artilharia. Estão bem demais na foto. A Finlândia está correndo por fora, mas também trabalha junto ali. A Polônia tem uma indústria gigantesca de armamentos e de drones também. Ucrânia. Resumindo, quem não tem drone está atrasado, está errado, e quando tocar vai levar um couro. Assim foi na guerra do Azerbaijão, lá com a Geórgia.
Porra, que o Azerbaijão foi lá, destruiu a Geórgia em uma semana de combate. A infantaria não serviu para porra nenhuma, os carros de combate viraram pó, a artilharia até agora está caçando o que foi que atingiu eles. Foram os drones turcos. Arakbak, meu nome é o Júlio? O nome do drone turco, eu esqueci agora o nomezinho aí. Shahed 136. Não, Shahed é iraniano, o turco é o turco é drone Coisa. Araktak. Dá uma olhada para mim aí. Por favor. Resumindo, o drone turco mostrou para o mundo que não tem mais como ter guerra sem ter o tal do drone para substituir o homem no campo. Arnold Schwarzenegger, no seu filme O Exterminador do Futuro, A Rebelião das Máquinas, mostrou isso brilhantemente. No filme Jornada nas Estrelas, desde 1978, já trabalhava aqueles robôs dentro das naves lá, pilotando e atacando o Império Contra-Ataca. Nada é novidade nesse mundo, como diz meu amigo Júlio. Tudo é só uma repetição da história com nova roupagem, tá, Júlio? TB2, Bayraktar TB2, é o drone da Turquia, um drone muito eficiente e muito avançado, né? Um drone que já é um drone que pode ser usado tanto para surveillance, que é vigilância e reconhecimento, que também para o ataque, né? Então esse é o drone turco que o Carcará falou. A Turquia vem investindo muito em defesa, é um dos principais, junto com a Polônia, já repercutimos aqui em outras vezes sobre isso, né? A guerra ali da liderança militar da OTAN, tirando os Estados Unidos, é claro, entre Polônia e Turquia. Então Turquia, um país bastante proeminente na sua força militar. E agora vamos com Miqueias, para ele repercutir também sobre o assunto. Miqueias, drone, Dinamarca, drone apoiando a OTAN contra a Rússia realmente quer tomar a Europa ou isso tudo está sendo provocado pela própria Europa? Miqueias, dá o seu posicionamento, por favor. Ô Júlio, essa questão específica da Dinamarca me causa alguma estranheza, tá? Por quê? Enquanto na Polônia, na Romênia, nós tivemos ali a identificação de drones russos, de fato, alguns até caindo em solo polonês, e na Estônia, por exemplo, que foram caças russos que chegaram a ser interceptados. Na Dinamarca, nós tivemos relatos de drones, avistamentos de drones, tanto pela população quanto pelos militares, mas nenhum desses drones foi interceptado, foi abatido, foi identificado. Então não dá para se ter certeza se necessariamente era uma atuação russa. Tudo pode não passar de uma false flag da própria Dinamarca para justificar uma intervenção no orçamento militar daquele país que permita ali eles estarem se armando. Porque, como a gente sempre fala aqui, equipamento para as Forças Armadas não garante voto. Exceção, Estados Unidos, que lá o pessoal é fascinado em arma. Mas aqui no Brasil e na maioria dos países desenvolvidos ou nos países em desenvolvimento, as armas para um exército não produzem voto. Pelo contrário, são questionadas sempre no orçamento, considerando que os países têm outros interesses. Educação, saúde, indústria, economia, vários outros aspectos tem que ter prioridade em momentos de paz. Então, esses drones, você tem 3 casos em uma semana na Dinamarca, que chegam a fechar aeroportos, tanto aeroportos civis quanto aeroportos militares, mas nós não tivemos nenhum drone identificado, nenhum drone abatido, para que de fato nós possamos afirmar que a Rússia tivesse alguma coisa a ver com isso. Algumas pessoas vão até levantar uma teoria da conspiração, lembrando do fato de que Donald Trump, alguns meses atrás, falou que queria comprar ou anexar ou até tomar à força o território da Groenlândia, que é um território pertencente à Dinamarca. Então alguns aí chegam a especular dos próprios americanos ou pessoas dentro da Dinamarca que querem que a Groenlândia passe a fazer parte dos Estados Unidos, levantaram drones comuns, drones civis sobre esses aeroportos para poder causar esse mal-estar, para poder criar essa sensação de pânico, para que os próprios moradores da Groenlândia peçam socorro, peçam auxílio aos Estados Unidos. Mas lembrando que isso é só uma teoria da conspiração, eu não estou afirmando de maneira alguma isso. Mas o fato é que, diferente do que aconteceu na Polônia, Romênia e Estônia, esses drones sobre a Dinamarca não têm procedência definida. Ninguém sabe dizer de onde veio, ninguém sabe nem dizer se eram de fato drones militares.
tanto sobre a Dinamarca quanto sobre a Noruega. Agora, o que nós podemos tirar disso tudo é que, de fato, os países da Europa estão extremamente preocupados com a possibilidade de uma guerra. E essa guerra entre Rússia e OTAN seria, sim, de fato, uma guerra mundial. Não que essa guerra necessariamente vai chegar aos territórios latino-americanos, por exemplo. Não que essa guerra necessariamente vai chegar ao território australiano, aos territórios da Oceania. Porém, é impossível que em uma guerra entre a Rússia e a Europa, os países do resto do mundo saiam ilesos, seja militarmente falando, ou seja, oferecendo algum nível de apoio, seja bélico ou financeiro a um dos dois lados, seja também com o impacto econômico que isso pode gerar. Eu lembro, por exemplo, que a influência da Rússia na África durante a guerra da Ucrânia se deu em parte porque alguns países da África compravam alimentos diretamente da Ucrânia, compravam grãos diretamente da Ucrânia que produzia esses grãos lá. Com a guerra, essa produção ficou prejudicada e a Rússia, sabiamente, fez o quê? Enviou de graça toneladas de grãos para alguns desses países africanos como um gesto de boa-fé. Olha, o meu problema é com a Ucrânia, meu problema não é com vocês, não é com o resto do mundo. Então, por mais que eu esteja prejudicando a safra ucraniana, eu não vou deixar que meus amigos africanos passem fome. Por isso que Vladimir Putin é um rei em alguns países, é tido como rei, tá? Deixando claro, é tido como uma figura muito influente em alguns países hoje do Sahel africano. Porque esse jogo da guerra na Rússia e a Ucrânia influencia em outros lugares. Então, uma guerra entre Rússia e OTAN será uma guerra mundial pela influência, pelo impacto geopolítico, pelo impacto econômico, pela obrigatoriedade que alguns países que não terão seus territórios atacados, alguns países terão essa obrigatoriedade de intervir, seja enviando equipamento, seja enviando tropas, seja enviando dinheiro para pagar as tropas que estão lá. Então essa guerra ela vai ter um impacto muito grande. Esse impacto é tão grande que já tem um estudo, tem uma tentativa de um acordo entre os países da Europa para, utilizando a Ucrânia como base, criar uma espécie de muro. Seria um grande Iron Dome voltado para proteger toda a Europa. E o custo de produção desse sistema seria inicialmente de 6 bilhões de euros. Ou seja, nós estamos falando de um projeto de valores absurdos, um projeto muito grande que envolveria vários países, mas isso por quê? Porque o medo é real. Se a ameaça é real, não dá para saber. O que a Europa diz é que eles estão vivendo hoje uma guerra híbrida, onde, na verdade, a Rússia não ataca diretamente seu território, mas testa seus sistemas. Testa o sistema militar ao fazer essas incursões, mas, ao mesmo tempo, testa a resposta política, para ver se os congressos vão apoiar que aqueles países se mobilizem, para ver se os aliados vão se ajudar, ou se vai ser cada um por si, se cada um vai dizer que o problema é de quem está tendo seu território invadido. Então, existe toda essa questão dos testes, o que seriam supostos testes que a Rússia está fazendo. A Rússia nega tudo isso. Mas são muitas coincidências acontecendo. São cabos submarinos que levam a internet da Europa para a Ásia, da Europa para a América, sendo cortados por navios chineses, por navios russos. Nós temos hackers atacando sistemas de check-in, embarque e desembarque de aeroportos em Londres, Bruxelas e Berlim. Então, todos esses países estão, na prática, na cabeça dos seus governantes, eles já estão em guerra. Falta agora convencer a sua população e o seu Congresso para poder mobilizar, de fato, uma máquina de guerra europeia contra a Rússia. Mas isso tudo tem um custo. E eu lembro sempre, a prioridade da população é a educação, é a saúde, é a economia funcionando, é a sua segurança. Mas, normalmente, a preocupação é segurança interna. Isso as pessoas percebem de imediato. A guerra as pessoas só percebem quando a primeira bomba explode. Então, é necessário para esses governos criarem um clima de medo, um clima de pânico, para aí sim conseguir ter uma movimentação econômica aprovada pelo Congresso. Então não dá para afirmar, principalmente no caso da Noruega e da Dinamarca, que de fato houve alguma movimentação russa ali naquela região, ou se houve alguma intenção da Rússia em aterrorizar aqueles países, se os drones eram da Rússia ou não.